Olá, o Cultura e Saber recebe hoje a escritora, professora, jornalista Miriam Bevilacqua. Ela que já publicou livros infantis, infanto-juvenis, romances, textos para o teatro. É um prazer a gente receber a Miriam aqui. Bem-vinda, Miriam. Obrigada, minha xará. Exato, xará. Que Muito gostoso. obrigada, estou feliz em estar aqui também. Miriam, o seu último romance é esse aqui que nós estamos Para Nunca Mais, de 2017. Isso. Me conte como é que foi o processo de criação dessa obra. Essa obra, né, como acho que não sei se o processo de outros escritores também são parecidos com o meu, mas eu fico bastante tempo pensando a história e quando já está muito adiantada na minha cabeça, eu sento para escrever. Então, na verdade, quando eu sento, já é um trabalho mais mesmo de finalização. É sempre complicado, pelo menos para mim, é saber como que eu vou terminar, né? Ah, você não sabe o fim do livro? Não, nunca sei o fim. Então, eu sei o que eu quero, do que eu quero falar, né? Como que eu vou desenvolver a trama, mas eu sempre demoro para decidir como eu vou terminar. Então, normalmente, quando eu sento para escrever, eu já tenho muita coisa pensada e falta o final. E aí eu deixo os personagens me levarem para o final, né? Normalmente é assim que acontece. E quanto tempo esse processo? Esse Entre processo, pensar e escrever? uns 2, 3 anos. Esse último, eu acabei um romance agora, estou na fase Opa! de revisão. Ah, Esse tem quase 10 anos, olha como é diferente. Tem quase 10 anos. Esse atravessou antes, ele saiu antes do que esse que eu estou terminando agora, porque eu não sabia terminar esse romance que eu parei, deu né, ali um breque, porque eu não sabia terminar, e eu fui para esse. E só agora, o ano passado, é que eu falei, gente, tive a ideia de terminar. E aí eu volto, termino, e agora eu estou na fase de reescrita, porque são muitas reescritas, né? Até eu imagino. sair do jeito bom. Uma coisa assim, às vezes quando a gente está lendo alguma coisa que a gente gosta muito, a gente não quer que termine. Sim. Inimigos do Fim, não quer que termine, você não quer se separar daquelas pessoas que todo dia você, né, fica um pouquinho com elas ali e tal, e aí o livro vai chegando no fim, eu começo a ler devagar para não terminar. Isso acontece também com o escritor? Não, pelo contrário. O escritor quer se livrar daquela turma. Você fala, pelo amor de Deus, eu tenho que achar um final. Como leitora, e eu sou uma leitora assídua e ininterrupta, né, até por causa do meu trabalho no canal, né? Tem um canal no YouTube, nós já vamos Nós falar. vamos falar sobre isso. Mas, assim, como leitora, eu às vezes tenho esse sentimento. Falar, meu Deus, eu gostei tanto desse livro e ele está terminando. Mas, como escritora, não. Eu quero acabar, eu quero tirar aquilo da minha frente, eu quero escrever fim. Se eu não escrever fim logo, aquilo vai me angustiando. E quem é que você, não sei se existe essa figura, né? Que seria assim um seu primeiro leitor. Para quem é que você dá o seu manuscrito para uma primeira leitura? Eu sempre entrego para um amigo meu que também é escritor, também é dramaturgo, e que, como é muito amigo, ele é sincero. Porque o grande problema quando você dá para uma pessoa amiga ler, né, é que ela tem muito receio de te machucar. Então, assim, se o livro for ruim, né, a pessoa, como ela diz isso para você? Então, tem que ser alguma pessoa, primeiro, alguém que entenda de literatura. Então, nesse caso, ele é uma pessoa indicada para isso. E depois, uma pessoa que tenha tal intimidade com você, que sabe que apontar os problemas do seu livro é uma coisa boa e não uma coisa ruim, né? Porque o livro é quase um filho, né? Como se É, estivesse falando mal do seu livro, está falando mal de você. é, Sim, né? às Tem que vezes, aceitar essa crítica. às vezes eu faço leitura crítica para autores que estão começando e assim, é um grande problema isso, porque a pessoa quer a leitura crítica, mas ela não quer que você fale assim tudo A que você real. precisa falar. Então,
sempre pergunto para a pessoa, você está preparada para realmente ter uma leitura crítica da tua obra? Porque se você não está preparada, deixa lá. Drummond dizia que a gente devia deixar um original na gaveta algum tempo, tal, e só retomar aquele original quando ele deixasse de ser um filho muito próximo, né? Então, eu acho que isso é importante. Tem uma fase, logo que você termina um livro ou uma peça de teatro, em que você está muito apegada ainda àquela narrativa. Então, é melhor mesmo seguir o conselho de Drummond e deixar lá descansar, até para você ter um distanciamento e ser capaz de enxergar os problemas daquela obra. Você sabe, a gente estava falando antes de começar a gravação sobre o meu trabalho com o Jô Soares, né? E ele tinha uma coisa que ele fazia com uma certa frequência, sempre que ele ia estrear algum espetáculo e tal, ele chamava algumas pessoas, dava um bloquinho, eu lembro que era um bloquinho lindo, tudo novinho, lápis, todo bonito, e ele lia as esquetes, as piadas que ele ia fazer, e a gente dava nota. Sim. E eu, na época eu não tinha nem a dimensão assim da humildade desse homem, né, de pedir a minha opinião, mas ele ouvia muito a opinião dos outros, né? Tem esse ditado, quem ouve erra menos quem ouve mais, Mas, né? e como o processo de escrita, ele é muito solitário, e ele te envolve tanto que você escrever alguma coisa que não fique ali muito boa é uma coisa comum, porque você está muito envolvida, você conhece muito aquela história. Então, quando você ouve outras pessoas, quando você submete o seu trabalho, aí que é rico, porque você precisa disso, né? Você precisa da opinião alheia, né? Tem uma hora que o filho deixa de ser seu, né? E como é que você publicou o seu primeiro livro? Meu primeiro livro, eu tive uma editora, que era uma editora de revistas infantis, revista de banca, Uhum. e eu resolvi, naquele momento, eu tinha uma grande entrada em escolas, tal, por causa do meu trabalho como professora, eu resolvi, eu percebi, meu primeiro livro chama-se Meu Primeiro Dia de Aula, então era uma coisa que eu percebia que era muito importante para a criança, muito importante para a família, mas não tinha nenhum livro que tratasse disso. Então essa foi minha inspiração e saiu pela minha própria editora na época. Esse aqui, ó. Cadê? Tá Esse aqui? aqui. Isso, esse aqui. Esse último aqui? Não, esse. Ó, Meu Primeiro Dia de Aula. E que é uma ansiedade das famílias, né? De Isso, todo esse, mundo. esse é meu primeiro livro. Que Tem lindo. mais de 20 anos. Esse. Que legal. Não, parabéns. E as ilustrações. Aí você achou alguém que fizesse as Sim, nós já ilustrações. tínhamos na editora um ilustrador, que é o Mingo, que é muito bom. E aí ele já fazia as revistas e ele fez o livro também. E aí, como é que você passou dos livros infantis para os livros infanto-juvenis, para os romances, para o teatro? Eu sou uma escritora bissexta, né? Então, sempre trabalhei, escrevi trabalhando com educação, ou com teatro, em alguma medida, fui produtora de teatro também. Então, é sempre um olhar antenado. Aquilo que eu achava que a sociedade precisava naquele momento. Uma peça, por exemplo, na época da AIDS, quando a AIDS estava surgindo, eu escrevi uma peça chamada Se Você Me Ama. Eu já tinha escrito uma infantil que tinha ganho o prêmio de melhor dramaturgia infantil da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, o prêmio Narizinho na época, né? E aí, eu queria muito falar com aqueles jovens sobre AIDS, alertá-los. Então, aí veio a ideia de escrever uma peça para adolescentes, na época, que tocasse nisso, porque não tinha, né, não tinha nenhum trabalho em teatro, eh, muito menos até em livros, eh, que falasse a linguagem deles, com a preocupação deles. E aí, Se Você Me Ama ficou, acho que quase 7 anos em Que cartaz. legal. Teve uma longa carreira, né? Então é um pouco isso, é um pouco você sentir o que
o que que as pessoas precisam. A ideia é um pouco essa. O que eu gostaria de falar para as pessoas naquele momento, né? E o que que elas estão precisando Precisando também, ouvir. senão ninguém vai querer comprar e Claro, consumir o que você claro, escreveu, né? sim, claro. Muito bom. E aí, há 7 anos, você também criou um canal no YouTube. É. Foi uma sensação também de, essa plataforma vai me dar acesso Não, mais não. direto às pessoas? É, eu sou acadêmica de literatura, né? Então, sou pesquisadora, faço parte de grupos, né, de pesquisa com vários organismos. E eu comecei a perceber que tinha muita gente falando de literatura no YouTube, há 7 anos, né? E aí eu já tinha terminado meu mestrado, meu doutorado em literatura, não tinha feito ainda o pós-doc, mas eu comecei a perceber que as pessoas que estavam falando de literatura, elas estavam falando como leitores. E às vezes elas se arriscavam a comentar alguma coisa que, assim, estava equivocada, Ou né? que era uma visão muito particular, né? Tinha que estar num clube do livro. Não, não. Não, eu respeito muito o É, leitor. Se o leitor fala, vai para o YouTube e fala, gostei, não gostei, gostei disso, não gostei é um daquilo, direito. É. né? Isso é uma coisa. Agora, quando você faz uma crítica literária eu sou machadiana, né? Meu mestrado é sobre a obra de Machado de Assis. Então, assim, eu lembro que o momento que eu decidi o canal foi quando eu entrei em um grande canal de literatura, que eu não vou dizer por uma questão ética, mas um grande canal de literatura, e a pessoa estava fazendo um erro absurdo de análise. E aí eu fiquei imaginando todo mundo queria ver aquilo e aprendeu errado. Então aí a professora falou mais alto, né? Certo. Falei, não, vou criar, e eu faço sempre períodos sabáticos entre um emprego e outro em educação. Fazia, né? Agora eu não pretendo voltar mais para a educação. E eu estava justamente num desses períodos sabáticos, eu falei, é agora o momento. E aí foi então que eu montei. Mas mesmo quando eu montei o canal, era uma coisa também bissexta. Eu não tinha a frequência que eu tenho hoje, eu gravo toda quinta-feira, entra no ar uma resenha nova, uma crítica nova. Não, eu colocava uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Na época da pandemia eu não fiz nada. Então, assim, é, tem uns 2 ou 3 anos que eu realmente falei, não, vou fazer toda semana. E aí é um E eu trabalho falo que diferente. o monstrinho do algoritmo é faminto. Se você não alimentar Sim, toda semana, ele, né? ele ele- não. Ele simplesmente esquece que você existe, Uhum. né? Tem que ter E frequência, tem que tem, ter periodicidade, tem. tem que ter tudo. Tem que ter o dia certo que você posta. Então, você vai aprendendo também a mexer com essa plataforma, né? Mas qual é a sua proposta? É um canal, conta para as pessoas, né? Como é que a tua ideia inicial e o que que ele é hoje? Ele alia, acho que duas coisas que eu gosto muito, que é eu leio ininterruptamente, então acho que é interessante, e acho que eu com a minha experiência, com a minha carga de leitura e tal, eu consigo direcionar as pessoas para a leitura delas, né? Então eu sempre digo, eu não dou spoiler a não ser que seja algum livro, por exemplo, eu faço todos os livros de vestibular, todos, Uau! né? Porque eu acho que aí é a Um minha serviço, uma. é um serviço. Eu sou oriunda da escola pública, né? Então, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo na USP. Então, eu acho que a gente tem que devolver esse ensino público para a sociedade. Então, eu faço isso. Eu faço todos os livros, e é um grande prazer quando eles entram na USP e eles me escrevem, Ah, dizendo: Olha, caiu exatamente o que você falou. Como que você sabia? Não sei o quê. Quer dizer, não é que a gente adivinha, é uma análise que, como professora, eu pediria numa prova. Então, eu me coloco no lugar daquelas pessoas que
estão organizando a prova, construindo, né, o instrumento avaliativo, e é Você muito coloca uma lupa parecido. ali no livro para quem está te É, e é assistindo. muito parecido, né? Porque é um professor igual eu que está construindo aquele instrumento, né? Então, eles ficam surpresos. Nossa, como é que você acertou exatamente? Eu falo, porque era isso que eu pediria se fosse eu fazendo o vestibular, né? Então, eu tenho essa proposta de ajudá-los, isso eu faço, e principalmente para o aluno de escola pública, que eles me escrevem dizendo, olha, eu entendi com você, que legal, não sei o quê. Então, isso para mim é muito bom. Então, isto é uma prestação de serviço. E a outra é falar de muitos livros. Aí eu não dou aula, eu faço uma resenha crítica mesmo, para despertar o gosto das pessoas, porque as pessoas. eh, Daí você tocou num ponto. Despertar o gosto pela leitura. Esse é um baita exa- desafio, é, né? Que num a país. escola erra feio em vários É, momentos, né? eu digo que o ensino de literatura neste país, ele é errado desde o ensino infantil até o ensino médio e também na graduação. Não existe uma preocupação com o ensino de uma forma vertical. Então, e nem a preocupação de cruzar a literatura com o que ele aprende em história, né? O que ele aprende em geografia, porque o escritor ele não escreve de uma forma estanque, ele escreve como um ser de um determinado contexto. Uma cultura, né? Claro, uma sociedade. Então, assim, o nosso ensino de literatura é muito ruim, muito. Às vezes eu vou dar palestra e eu pergunto, para os professores, quem lê? Todo mundo levanta a mão. Com que frequência? Né? Menos Aí gente. você vai começando a perceber que não é bem assim. Aí depois eu pego assim, qualquer um. Qual foi o último livro que você leu? Ah, entendeu? Então você percebe que se o professor não lê, como é que ele vai passar esse amor da leitura para um aluno? É complicado. É muito complicado. Agora, as escolas públicas têm programas, né, de distribuição de livros. Eu lembro que isso já tem alguns anos que eu vi. Eu fui visitar uma escola que tinha ali uma estante, assim, na sala dos professores, que era uma espécie de biblioteca circulante. É, eram escolas municipais, mas era para que os professores pudessem ter acesso a lançamentos recentes. Então, livros que está todo mundo falando, eu lembro que era o do Jefferson Tenório, O Avesso da Da Pele. pele. Eu estava lá e eu falei, nossa, que legal, acabou de lançar e está aqui para disposição. Mas não basta só estar ali à mão, né? Precisa de mais alguma coisa. Sim, estar à mão é fundamental, né? E aí eu resgato o Monteiro Lobato, que ele dizia que devia vender livro em açougue, em supermercado, nem tinha supermercado, né? Em mercados, porque se não tiver o livro à Ao mão, alcance. não se lê. Mas é preciso mais. É preciso que as pessoas entendam a importância da literatura. Você ouve muito lugares comuns, por exemplo, eu gosto de ler porque a leitura é uma viagem, a leitura me faz, é um entretenimento, a leitura amplia o vocabulário. Ok, ela faz tudo isso, mas a leitura tem um outro papel que para mim é o mais importante. Nós vivemos em bolhas. A nossa família, a nossa escola, são pessoas muito parecidas conosco. O escritor é de outra bolha. Então, você traz uma ideia muito nova para a sua vida. Isso um escritor. Aí você traz de outro, e você traz de outro, e você vai tendo acesso a ideias que você não teria trabalhando com as mesmas pessoas, estudando com as mesmas pessoas, vivendo com as mesmas pessoas, porque é isso. Esse conceito de bolha que hoje está, né, Bem, tá muito forte por causa da polarização política,
Se você pensar, sempre foi assim, né? As pessoas, elas têm um círculo. E o que a leitura faz é trazer ideias de fora desse E círculo. a gente tem uma tendência a achar que o nosso umbigo é o universo, né? E aí a Sim, literatura dá exato, um chacoalhão que fala, opa, traz uma coisa nova sobre a qual você não tinha pensado, sobre a qual as pessoas do seu grupo jamais pensariam. Então, isso é a literatura, ela forma uma mente plural, né? agora, Miriam, onde é que a escola erra? Porque eu lembro que na minha fase de estudante, eu também peguei, sei lá, as professoras davam um Iracema, sem dar nenhuma explicação, e você ficava com aquilo falando, que é O que que eu estou isso? fazendo, né? É, então assim, como é que arruma, tem um descompasso aí Tem um nos livros que descompasso, são propostos, sim. né? Tem um descompasso justamente por aquilo que eu falei antes. Porque o ensino da literatura, ele tem que seguir uma verticalidade. Se eu não preparo desde o infantil, aí eu chego no último ano do ensino médio e falo para os alunos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. Não é assim. Para você entrar em Machado, você entra em Machado pelas crônicas, textos curtos. E vamos falar muito antes de, né, Muito! Vamos avançar. entender. Depois para o conto, depois para o romance. Talvez eu começaria primeiro pelos romances, então, da fase romântica de Machado, que são muito simples, né? Eu sempre brinco que se Machado morresse aos 40 anos, ele não seria Machado. Porque o que ele escreve na fase romântica é muito simples. Uhum. A genialidade de Machado está na fase Amadureceu. realista, né? Então, eu iria nessa construção. Primeiro as crônicas, depois os contos, depois os romances da primeira fase, até chegar nas obras-primas. E aí esse meu aluno entende Machado, entende o que não está escrito, que está escondido, né? Porque o Machado é o mestre de esconder, né? Ele diz sem dizer, né? E esse é o grande barato, né? Quando você fala, Isso, ufa, eu entendi, pesquei é aqui. isso. Agora, se você não fez esse caminho com o aluno, ele vai detestar Machado. E eu acho que ele tem razão, vai detestar. Porque eu, quando li Machado no meu ensino médio, eu detestei. Falei, gente, para que que eu estou lendo isso? O caso de O Iracema. Iracema comigo, é. É. Uma vez eu peguei para uma turma, eu peguei Tio, um romance muito difícil, Sim. e eu peguei um trecho, projetei, né, na lousa e fui desmembrando com eles. E eu lembro que eles falaram: "Ah, nossa, é genial!" Eu falei: pois é, genial, né? Mas o aluno não percebe isso porque ele não tem esse olhar treinado, não teve esse treino ao longo da vida dele na escola. E o da escola para fora, o que pode ser feito para despertar esse interesse? Então, hoje em dia, tendo o YouTube, ajuda muito, porque as Muito. pessoas podem ter acesso, né? E às vezes eu tenho algumas pessoas que me seguem que dizem uma coisa muito interessante. Miriam, eu leio o livro e depois eu procuro no seu canal para ver se eu interpretei corretamente. Ai, que Então legal. isso é muito bacana, né? Essa semana mesmo estava lendo um comentário. Miriam, a pessoa escreveu, não errei muito. Ela me interpretou. Então isso é legal, né? Não estou dizendo que eu seja a dona da verdade, mas como eu tenho muito treino nisso, para mim é mais fácil. E Miriam, recentemente teve uma moça que é uma youtuber, TikToker, Instagramer gringa, norte-americana, Sim. que conheceu Machado de Assis. A proposta dela era ler todos os escritores dos países todos, então ela começou os países com a letra A. Para nossa sorte, ela foi logo Brasil, letra B.
e foi ler o Machado, se Me encantou, encantou. fez vídeos que repercutiram, Sim. inclusive, muito no Brasil e até aumentou a venda dos livros. A gente precisa que alguém venha lá de fora para falar, ó, Machado de Assis é Nós bom. temos essa coisa, Síndrome de vira-lata? nós temos um pouco, sim, porque parece que o estrangeiro precisa validar, né, os nossos escritores, os nossos artistas todos para a gente achar é bom, né? É, gente, nós não precisamos de ninguém para saber que um Guimarães é muito bom, uma Clarice Lispector é muito boa, um Machado, entendeu? Então, o que falta realmente é um bom trabalho de base e uma continuidade dessa leitura pós-escola. Aí, como você faz a leitura na escola como uma coisa obrigatória, chata, né? O que que acontece? Acabou a educação básica, esse aluno não lê. Se ele for fazer uma faculdade de letras, ok, ele ainda vai ler um pouco. Se não, para qualquer outro, ele vai ler livros técnicos, né? Nós fizemos jornalismo. Eu não li nenhum livro de ficção na faculdade de jornalismo, não sei se você leu. Nós lemos técnicos sobre comunicação, teoria da comunicação, né? Livros sobre reportagem. Nós lemos tudo isso, mas eu não me lembro de ter lido nenhuma ficção. Então, isso vai Diz acontecer. muito, né, sobre... Sim, imagine, E hoje em jornalismo. dia, né, depois veio o novo jornalismo com as reportagens que Isso. são praticamente uma obra de literatura, né? Opinativas, tal. Então, assim, você imagine, jornalismo que tem essa proximidade com as letras. A gente não lê ficção, imagine numa faculdade de engenharia, de medicina, né? Então, se você não conquistar aquela pessoa na educação básica, provavelmente você a perdeu para sempre para a literatura. Não, eu não sou tão fatalista assim, Sará. Eu acho que dá para você. Eu costumo dizer assim, olha, eu leio, como é que é? Com o professor, sem o professor, e apesar do professor, porque às vezes o professor faz você pegar essa raiva, né? Que você fala assim. Sim. Tem gente que bota o aluno, e não é coisa de antigamente, não. Uma sobrinha minha, quando tinha, sei lá, 10 anos de idade, numa escola particular, de elite, botaram ela lá e falavam para os alunos, assim, na lousa, tomando o vocabulário do livro, sabe? Palavra tal, você sabe o significado? Ai, que coisa Ela, chata. ela acabou aquilo, ela falou assim, olha, eu nunca mais quero nem passar perto de um livro, porque a experiência que eu tive foi tão traumática. E eu fiquei pensando, que pena, perder uma leitora, né? Não pode. Eu ainda estou tentando reverter essa sobrinha. Mas Mas é muito triste, né? apesar disso, Apesar disso, eu como sempre escrevi, então, assim, os meus professores, antigamente, o professor de gramática, ele dava literatura e ele dava redação, e hoje a gente sabe que não pode ser assim, né? O da gramática, o de literatura, da literatura. São coisas muito diferentes. E quando você mistura, a tendência é a gramática prevalecer em detrimento da literatura, né? mas por quê? Porque o vestibular pede? Porque o professor, aquele que não é formado em literatura, ele tem uma carga muito maior oriundo da graduação em letras, ele tem uma carga muito grande de gramática. E a escola, a nossa escola, a educação básica, tem uma demanda muito grande. A gramática nossa é muito extensa. Então, se é o mesmo professor, ele acaba se concentrando mais na gramática do que na literatura. Por isso que hoje não, já tem alguns anos, talvez mais de uma década, que nós separamos o ensino da língua portuguesa em frentes. Então, você tem a frente da gramática, um professor, a frente da redação, né? Porque escrever é diferente de gramática e diferente de literatura, e você tem uma pessoa especialista em literatura. Normalmente ela fez um mestrado em literatura,
e além da universidade, a faculdade em letras. Então, você consegue hoje equilibrar, mas durante muitos anos, a literatura era a parte mais sacrificada do ensino da língua portuguesa, né? Então, de uns 10 anos para cá é que isso mudou um pouco, né? Mas você estava falando de não perder, né, não perder esse jovem. É, eu não me encantei com a literatura na escola. Eu me encantei porque eu ia para uma casa de praia no verão, uma casa de uma tia, e por absoluta falta de o que fazer, eu devorava todos os livros que tinham, que nem eram próprios da minha idade, mas eu lia Ah, melhor. tudo, eu lia absolutamente tudo. E aí eu estava contando para você que como eu escrevia, o professor queria que eu trouxesse ainda alguma coisa da literatura para a redação. Então, meio que fui levada, mas esse não é o caminho normalmente dos estudantes, né? Então, eles leem menos mesmo. E aí eu fico muito triste porque eu acho que no momento da educação básica é o momento de você capturar, né? E colocar aquele aluno gostando muito de ler. Que depois isso vai, né, para a vida inteira. Sim, sim. Miriam, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você, assim, eu vou ler o nome dos seus livros que você trouxe aqui e que você falasse sobre o seu canal para quem quiser te encontrar nas redes, no Claro. YouTube, como é que a gente te acha? Meu canal é Miriam Bevilacqua Biblion. Biblion, que é livro em grego, né? Era o nome original. Mas era muito difícil. Ninguém achava. Ninguém achava. E aí eu passei a adotar o meu nome, mas aí eu ainda coloco o Biblion no final. Então é Miriam Bevilacqua Biblion. E o meu Instagram, a mesma coisa, tá? A Biblion também é a biblioteca virtual do Estado de São Então, Paulo, né? essa foi uma razão. Isso foi uma razão também. O meu canal é anterior à Biblioteca Virtual do Estado de São Paulo. E aí, o que aconteceu é que as pessoas começaram a confundir as duas coisas, né? Porque vamos combinar que o Estado tem muito mais força, né, para divulgar a biblioteca virtual do que eu para divulgar o meu canal. Então, aos poucos, eu fui realmente entendendo que era melhor ter o meu nome do que era Biblion Prosa Literária. E as pessoas não lembravam disso nunca. Eu achava que todo mundo sabia o que era Biblion, mas não era isso. Ó, aqui então, meu primeiro dia de aula, ilustrado pelo Domingos Assis de Souza. Meu primeiro livro, olha lá, a gente estava falando do primeiro livro. Esse aqui, Descobrindo o Teatro, é infanto-juvenil. Esse é infanto-juvenil, é uma história de uma sala de ensino médio que vai montar pela primeira vez um texto teatral. Então tem, claro, os problemas que, né, até desde a escolha do texto até a montagem, e é um pouco da minha experiência em teatro. Então, achei interessante. Muito legal. E aí o romance Para Nunca Mais, e já está saindo outro do forno. Está saindo outro do forno. Tem o título provisório ainda de 100 dias, não sei se vai mudar, mas 100 dias. 100 dias. A história começa no 100º dia e ela vai diminuindo, né? Até chegar no dia 0. Então, o nome provisório é 100 dias. Pode ser que mude? Sim, pode ser que mude, né? É o que eu te falei, eu estou no trabalho de reescrita, mas por enquanto é 100 dias. Muito bom. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, Miriam. Obrigada a vocês pela oportunidade. Quando precisarem falar de literatura é comigo mesmo. Que bom. Prazer. Prazer foi meu.